Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu acabei de assistir um bom filme que fala a respeito do poder do perdão. E também como eu vi o paraíso, né? Como eu tive a visão do paraíso. Como que foi a visão do paraíso, né? É interessante esse filme. Esse filme é bem interessante. 1000 Palavras. Filme com o ator Ed Murphy. Um filme muito bacana. Que ele é muito falador, né? E vocês lembram daquela música, Falador Passa Mal, né? Que ele fala demais. Só que aí ele vai à procura de um guru espiritualizado com intenções sinceras de obter um bom lucro com venda de um bom livro. E aí, por causa desse contato com o guru, ele é presenteado com uma árvore que as folhas caem quando ele fala. E aí ele entende que quando todas as folhas caírem, ele morrerá. E como nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira, ele segue em frente até descobrir que isso acontecerá com ele. Mas o filme é bom. No final mostra o poder do perdão. Passa uma visão muito boa que faz refletir o porquê as pessoas perdem a fé e desacreditam na existência do paraíso e que é apenas uma utopia. É quando as pessoas anseiam para viver no paraíso aqui e agora. Então quando ele vai naquele guru, onde as pessoas querem apenas viver em paz, amor e união, sem ter que se preocupar com nada, mostra onde que está o X da questão. Do porquê as pessoas acreditar que é uma utopia. Porque para viver daquele jeito é preciso dinheiro nesse mundo terreno. É preciso dinheiro para gastar com o chazinho que as pessoas bebem lá, para gastar com o lugar, com a manutenção do lugar, para as pessoas viverem bem lá. É claro que quando as pessoas sonham com o paraíso e querem viver o paraíso aqui e agora, acredita mesmo que é uma utopia, porque custa muito caro até para ficar parado. É esta a questão. É preciso muito sacrifício para fazer a manutenção. É preciso pessoas trabalhando para que as outras possam viver no bem bom. Então é claro que com tanto sacrifício não é igual ao paraíso, apenas se assemelha pela beleza do lugar. É isso que faz as pessoas acreditar que o paraíso de Jesus Cristo é uma utopia, pelo sacrifício que é poder viver em algo semelhante ao paraíso aqui no mundo terreno. Custa muito caro para ter e mais caro ainda para manter. E no paraíso é bem diferente. Daqui a pouco vocês vão saber. E também tem esse outro filme, O Menino que Viu Deus. Esse filme também é muito bacana porque nesse filme tem uma igreja que eles estão lá ouvindo a palavra, que o pai do jovem está pregando a palavra e tem uma cor azul que tem a ver com a minha visão do paraíso. Então assista o filme, né, que é um azul marinho fosco, né, um azul muito bonito. Que aconteceu o seguinte: a minha visão do paraíso foi bem interessante. Eu estava aqui no meu quarto, dormindo. Quando acordei de manhã cedo, veio umas pessoas me servindo com um saco
de pães e tinha bolo também dentro desse saco de pães. E quando me serviram de manhã cedo, eu pegava os pães, o bolo e até algumas rosquinhas daquela que tem um pouquinho de açúcar por cima, né? À medida que eu comia, crescia de novo, voltava ao normal de novo. Aí eu achei aquilo muito interessante, caminhei junto com aquelas pessoas. Quando saí para fora do meu quarto, na frente tinha um gramado lindo e mais à frente pomar de várias árvores frutíferas. Me levaram até aquela árvore frutífera e do meu lado um templo azul, o azul marinho fosco, bonito, né? Um templo azul. Cheguei até as árvores frutíferas e apanhei o fruto, comi e o fruto estava muito saboroso. E na hora que eu apanhei o fruto, nasceu de novo, de imediato. E aí eu falei, que interessante. E aí eu peguei o outro fruto e de repente ele apodreceu na minha mão. Aí eu falei para o pessoal, uai, por que aconteceu isso? Aí eles explicaram para mim, falou assim, sabe o que é? É que é o seguinte, a regra aqui é que você pode viver em paz, em harmonia, para sempre. Só que tem uma regra que você precisa frequentar a casa de oração pelo menos 10% do seu tempo que você vive aqui. 10% de vida que você vive ali. 24 horas por dia seria 2 horas e 40 minutos. 10% do tempo diário ali no templo para que as frutas não apodreçam, para que o alimento sagrado continue do mesmo jeito. Ao colhê-lo, se alimentar, já nasce de imediato. Para que os frutos não apodreçam, é preciso a casa de oração frequentar 10% do tempo, todos os dias. Então, eu vi o paraíso desse jeito, até com a visão de Jesus Cristo abraçando uma menina, uma princesinha, e o cachorrinho feliz, transpassando pela menina e por Jesus Cristo e pulando em outro homem do lado. A visão é linda. E quando voltei ao normal dessa visão, fiquei pensando a respeito que deve que essa frequentação da casa de oração é para ouvir as instruções do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, de algo que a gente tenha que fazer, de alguns lugares para se divertir, né? Poder voar até o infinito e além. Então eu percebi que na casa de meu Pai há várias moradas. E o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Então eu entendo que se eu for merecedor, vale a pena acordar em um paraíso de verdade. Diferente da nossa realidade, que quando a gente tenta fazer aqui na Terra, aumenta a nossa dor e sofrimento, porque é preciso muito trabalho para manter. É por isso que quando as pessoas sonham acordadas em viver o paraíso aqui e agora, de forma gratuita, onde todos trabalham, colaboram uns com os outros, com tudo de graça, volta à escravidão. A escravidão já causou muita dor e sofrimento pelo fato de pessoas mais cruéis,
ficasse esbaldando, se divertindo como se estivessem no paraíso, às custas do sacrifício alheio, sem pagar os escravos para isso, apenas dando o básico: moradia, alimento e roupas maltrapilhas para usarem. É claro que dessa maneira, com tanta avareza, sem dinheiro, a escravidão causa muito mais dor e sofrimento. A invenção do dinheiro, que já existe desde que o mundo é mundo há muito tempo, é para aliviar a dor e sofrimento, para evitar muito tormento e escravidão. Porque com o dinheiro, as pessoas não precisam viver de trocação. Pegar uma mercadoria, levar até um outro lugar, trocar em troca de outra mercadoria, carregar um animal nas costas, levar até outro lugar para trocar em troca de outra mercadoria. Com o dinheiro facilita o nosso dia a dia, porque a gente vai e compra o que a gente precisa e vendem o que precisa, o que não precisa, tanto faz. Aumenta nossas opções para vivermos em paz, mesmo não sendo a paz de Cristo igual no reino dele. Alivia o nosso fardo o uso do dinheiro. Porque se a gente não usasse o dinheiro e voltasse à época da escravidão com pessoas cruéis, capazes de se encostar nos servos, nos trabalhadores, a trocação seria mais difícil, porque, por exemplo, eu vou a um supermercado. Eu não tenho alimento para trocar em troca de alimento, eu preciso de alimento. E eu tenho alguma coisa aqui que eu posso levar para trocar em troca de alimento no mercado. Eu tenho que levar essa coisa para trocar em troca do alimento. E o valor dessa coisa que eu vou trocar em troca de alimento? Quem determina é o dono do mercado. Por exemplo, eu pego aqui meu projetorzinho que eu gosto para assistir um bom filminho. Levo lá no mercado para trocar. Sem ter preço, ele vai querer trocar quanto tipo de alimento em troca do meu projetorzinho? E quantos projetor ou coisas eu precisaria para trocar em troca de quantidade de alimento? Ficaria muito mais difícil, pois o dono do mercado é que determinaria o valor e o interesse do que eu tenho a oferecer em troca do alimento que ele tenha a oferecer de volta. Além de ser muito complicado essa questão, supondo que o dono do mercado aceitasse coisas em troca do alimento sagrado que ele vende, que ele troca, que outros levaram para lá para trocar. Ele está cheio de coisa. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma loja de coisas. Ele tendo loja de coisas e tendo alimento, como ele vai aceitar mais coisas em troca de alimento? As pessoas vai passar na loja dele de coisas para pegar coisas e trocar com o alimento dele, com as próprias coisas dele? E se ele não aceitar? Viu por que é importante o uso do dinheiro quando aqui nesse mundo está? Nesse mundo terreno não é semelhante ao paraíso de Jesus Cristo, porque vivemos em carne e osso e exige muito sacrifício. As nossas limitações físicas e necessidades biológicas nos impedem de vivermos semelhante ao paraíso de Jesus Cristo, onde não existe morte, não existe luto, não existe dor, não existe sofrimento, não existe doenças. E pelo fato de não existir esses acontecimentos do paraíso de Jesus Cristo, já aqui na Terra, necessitamos do dinheiro e até de aposentadoria na velhice, pois as pessoas adoecem. Vocês sabiam? Pois é. Agora, no paraíso de Jesus Cristo, já não tem essa necessidade
Porque as pessoas não adoecem, as pessoas não envelhecem, as pessoas não morrem, não existe luto, apenas vida, vida em abundância, vida eterna. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vê a mim, vê o Pai que está em mim. Jesus é vida e vida em abundância, ao contrário da mortandade que assola ao meio-dia. Então é por isso que quando as pessoas tentam puxar os ensinamentos de Jesus Cristo para o mundo terreno, parece uma utopia. Mas saibam, Jesus é real, existe de verdade, e não vale a pena perder a salvação por nada que existe nesse mundão, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.